você possa fechar os teus olhos nesse momento, concentrar-se, aquietar-se, e que a cada respiração você possa permitir que o seu corpo conecte-se cada vez mais com o íntimo do seu ser. Humildade e gentileza. Muito bem. É importante dizer que a maneira como cada um de nós enxerga a si próprio e ao mundo à sua volta está totalmente ligada aos hábitos que fomos aprendendo e reforçando ao longo de nossas vidas. Através do cultivo de um novo hábito, nós podemos gradativamente substituir a forma como nos sentimos com relação a alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção, como a aflição, a ansiedade, o medo. Por isso, é fundamental que tenhamos um mínimo de diligência para manter uma rotina de prática diária durante alguns minutos. Do contrário, fica muito difícil mudar a forma tensa e automática com a qual nos habituamos a perceber esses sentimentos e emoções. Ainda assim, de nada adianta sermos grandes pessoas capazes de meditar apenas entre quatro paredes, isolados e a salvo dos estímulos que fazem brotar as nossas aflições. Nós precisamos trazer cada prática, cada palavra para o cotidiano, para o dia a dia de nossas vidas, para aqueles momentos de aflição latente, em que geralmente nos perdemos e acabamos seguindo os nossos velhos hábitos, de forma impulsiva ou mesmo de forma cega. Por isso, na prática de hoje, assim como ontem, veremos uma maneira de como podemos inserir, de como poderemos colocar em nosso dia a dia tudo aquilo que temos refletido, escutado, praticado até aqui. Seja trabalhando, se você está em home office, por exemplo, no trânsito, se você precisa sair de casa quando necessário, durante uma conversa por alguma rede social, ou até mesmo sozinhos em casa. Toda vez que percebermos a ansiedade, outra aflição crescendo, nós vamos usar esse momento para pôr em prática aquilo que vínhamos treinando e praticando anteriormente. Como esta é e será uma prática para o dia a dia, não é necessário que você se coloque em nenhuma postura específica, como vínhamos fazendo antes, em outras práticas mais formais. Peço apenas
que você ouça e que possa concentrar-se, direcionando sua atenção para o seu interior, para dentro, para si, neste momento. Pois bem, saiba que de coração, eu acredito que o grande meio hábil para pacificarmos a nossa ansiedade, as nossas aflições, no exato momento em que ela surge, é conseguir enxergar aquilo que nos torna ansiosos, aflitas ou aflitos. Não com aversão e nem com obsessão, mas sim com gentileza. E para isso, existem várias habilidades que podemos praticar, que nos ajudarão a acessar essa perspectiva de maneira mais fácil, como por exemplo, realizar cada prática com uma base mais relaxada, o corpo estável, uma mente sem tantas distrações e assim por diante. Vale lembrar que a palavra base se refere, por exemplo, ao seu quadril e às suas pernas, se você estiver sentado ou sentada, ou toda a extensão do seu corpo em contato com a superfície, se você estiver deitado ou deitada. Porém, isso tudo, no fim das contas, não passam de ferramentas que nos ajudam a mudar nossos padrões de resposta tensa e reativa, e que justamente é o que tem nos tornado ansiosos, deprimidos, carentes e tantas outras aflições mentais que possamos imaginar. Por isso, é tão importante que, se pudermos nos lembrar de sermos gentis, tanto com aquilo que surge em nós, quanto com aquilo que está acontecendo lá fora. Ao menos assim, estaremos no caminho certo para deixar de perpetuar, de dar continuidade àquela aflição. Ao sermos gentis e humildes, praticando e cultivando a gentileza e a humildade em nós, ao parar de nos colocarmos como centro de tudo, ao parar de tentar impor nossas vontades à força, ou de defender nossas opiniões por meio da agressividade, ao tentar parar com tudo isso, nós podemos experimentar a sensação de alívio que há em desistir, em se libertar desses padrões objetivos, aflitivos. Afinal, a origem do nosso sofrimento
se esconde justamente nessa capacidade, nessa necessidade que sentimos de defender e de manter o nosso mundo particular, custe o que custar, doa a quem doer. A origem do nosso sofrimento se esconde na nossa incapacidade de enxergar o mundo dos outros e ao nosso próprio através da gentileza, e não mais por meio das aflições, do desejo e da aversão. E assim, minha querida, meu querido, como nossa última prática e exercício desta semana, para auxiliar em nossos dias e em nossa vida, lhes digo, se pudermos lembrar de alguma coisa, de algum ensinamento que seja, então que possamos lembrar também de sermos mais gentis com nós mesmos e com os outros, bem como nos lembrar de sermos mais humildes naqueles momentos em que sentimos o ímpeto de sermos agressivos, explosivos, impulsivos. Acredito que assim podemos levar uma vida muito mais livre da ansiedade e de todas as aflições que porventura possam surgir em nossa vida. Portanto, que possamos ser mais gentis e humildes. Repita agora, aí em sua mente, silenciosamente: sim, eu posso. Sim, eu sou capaz de ser mais gentil e humilde. Sim, eu posso. Eu sou capaz de ser mais gentil e humilde nos mais pequenos gestos e nas mais variadas ações, no dia a dia, na vida. Para com si mesmo, com si mesma, para com todos os seres ao nosso redor e para com o mundo. Dito isso, concluímos esta semana com práticas direcionadas ao acolhimento das aflições e da ansiedade, o que não significa de maneira alguma que esse é o fim do nosso cultivo a este hábito de contemplar-se, de observar a si mesmo, a si mesma. Pois se você reparar, hoje nós fechamos um ciclo que nos traz de volta a práticas anteriores, que por sua vez nos lembra da importância de simplesmente
separarmos alguns minutos por dia para olhar para dentro de nós e assim por diante. Te digo isso porque cada prática que realizamos até aqui tem a sua especificidade e juntas elas compõem uma só prática, onde estamos aprendendo uma nova forma de nos relacionarmos com nosso próprio ser, nossas aflições, ansiedade, emoções e com tudo aquilo que as tem gerado. Portanto, te encorajo a não parar por aqui, mas sim a criar sua própria rotina de práticas baseada nas anteriores, procurando reconhecer, dentro da sua própria experiência e percepção, quais delas precisam ser enfatizadas, quais têm funcionado melhor para você, para os seus dias. Sim, porque você também tem a sua especificidade. E tudo isso a fim de aprofundar cada vez mais essa mudança interna que estamos cultivando de dentro para fora. Por isso, te agradeço imensamente por estar aqui, acompanhando cada uma dessas práticas, e desejo do fundo do meu coração que cada uma delas possa nos ajudar a levar uma vida mais leve com relação a nós mesmos e ao mundo inteiro. Gratidão.